Um outro aspecto da teoria de Adler diz respeito aos sentimentos de inferioridade e compensação. Adler, no início da sua carreira na medicina, né, ele queria saber por que as pessoas ficavam doentes, ou por que elas sentem dor em determinada parte do corpo. Tá? Ele queria saber qual seria a causa da doença das pessoas. Tá? Por que uma pessoa desenvolve um problema cardíaco, a outra desenvolve um problema pulmonar, por exemplo. Tá? Inicialmente, ele propôs a ideia de que a razão pela qual uma pessoa ficava doente numa determinada região do corpo ou desenvolvia uma doença era porque naquela região do corpo, tá, existia o que ele chamava de inferioridade. E essa inferioridade era que causava a doença. A inferioridade ela teria sido causada ou pela hereditariedade ou durante o desenvolvimento da pessoa. Essa questão da hereditariedade, pessoal, é muito comum. Tá? Se você analisar os livros lá de Freud e Jung, nos primeiros diagnósticos, é comum eles perguntarem, quando chega algum doente para eles, ele pergunta, por exemplo, chegava uma neurótica lá no hospital psiquiátrico para Jung analisar, ele perguntava para um familiar dela se aquilo já havia acontecido com alguém da família. Então ele dizia, olha, o tio-avô dessa paciente era louco. Então se dizia que a causa dessa doença era a hereditária, tá? Então esse diagnóstico de primeiro saber se havia alguém na família com a patologia era muito comum. E quando isso acontecia, dizia, não, isso é porque o pai dele tinha, o tio dele tinha, o avô, né? E ia se buscando cada vez mais longe até encontrar alguém da família que tivesse aquela patologia. Então, essa causa da inferioridade pode ser da hereditariedade ou durante o desenvolvimento da pessoa, né? Criança, adolescente, adulto. Então, esses dois fatores é que inicialmente ele vai acreditar que vão causar a inferioridade. Só que, ao mesmo tempo que existe uma inferioridade, tá, existe uma compensação. Ou seja, a pessoa com órgão defeituoso, geralmente ela vai compensar essa fraqueza do órgão, fortalecendo esse órgão, por meio de um treinamento físico intensivo. Né? Naquela época não existia, mas hoje a gente tem, por exemplo, você tem um problema no joelho, você vai fazer fisioterapia. Né? Então, Adler acreditava nisso. Tem até o exemplo, por exemplo, de Demóstenes, né, na Grécia, que ele gaguejava quando criança, mas de tanto exercitar a fala, os discursos, ele se tornou um dos maiores oradores da Grécia. Né? Temos também, por exemplo, o presidente americano, Theodore Roosevelt, né, que era uma criança asmática, que só vivia doente, mas através dos exercícios físicos ele conseguiu vencer a doença, tá, e prosperar. Certo? Inicialmente, depois disso, Adler ele ampliou esse conceito de inferioridade, que era basicamente para doenças físicas, né? Ele ampliou esse conceito de inferioridade para incluir problemas subjetivos, incapacidades psicológicas ou sociais, né? A teoria de Adler tem muito disso, de ser voltado para o social. Então ele ampliou esse conceito de inferioridade. Tá? Inicialmente, Adler ele
associou à inferioridade a questão da falta de virilidade, ou como ele vai chamar de feminilidade, ou seja, o feminino, né? Está aliado à questão da mulher, né? Depois de um tempo, ele muda isso e vai associar a inferioridade à incompletude, ou seja, o sentimento de você não estar completo, de você ser um ser imperfeito, de um ser que ainda não tem um objetivo na vida, tá? E que isso vai originar a inferioridade. Para Adler, né, o sentimento esse sentimento de inferioridade não é uma coisa necessariamente ruim, tá? Para ele, esse sentimento de inferioridade faz com que o ser humano busque algo melhor para ele. Que ele deseje ser um ser superior. Ou seja, esse sentimento de inferioridade ele vai promover a melhoria humana. Tá? Por exemplo, se uma criança, né, que ela vai ser estimulada pelos seus sentimentos de inferioridade a se desenvolver. Então ela vai passar para um próximo patamar de desenvolvimento. Quando ela atingir esse patamar, ela vai estabilizar, né, vai voltar a se sentir inferior e depois vai avançar para um próximo nível. Então, por exemplo, a questão na escola, né? Tem lá quinto ano, sexto ano, sétimo ano e por aí vai. Então a criança está lá no sexto ano, estabilizou, desenvolveu ali, vai passar para o sétimo ano, depois para o oitavo, nono e assim vai. Então, isso para Adler era inerente ao ser humano. Tá? Essa questão de se desenvolver originada por esse sentimento de inferioridade que ele acabou atribuindo à questão da incompletude. Você não se desenvolveu ainda, você tem que se desenvolver, então vai impulsionar você para cima. Tá? Vai fazer com que você se desenvolva. O próximo aspecto na teoria dele diz respeito ao interesse social. Embora o interesse social ele vai incluir questões, quando a gente fala de interesse social, de cooperação, relações interpessoais, identificação com grupos, para Adler isso vai além, tá? O interesse social para Adler diz respeito ao indivíduo alcançar, ao indivíduo fazer com que a sociedade se torne uma sociedade perfeita. Ou seja, uma sociedade em que ocorra a compensação das fraquezas de todos os indivíduos dessa sociedade. Claro, isso é uma utopia, né? Só que para Adler, ao trabalhar para o bem comum, os seres humanos eles vão compensar suas fraquezas individuais, né? Então, se você trabalhar para o coletivo, para um grupo de pessoas, desenvolver a sociedade, vai compensar, naquele mecanismo de compensação, as suas fraquezas individuais, né? E para Adler, por que isso acontecia? Né? Porque o interesse social do ser humano, segundo Adler, é inato. Né? Os seres humanos são mais voltados para características sociais por natureza. Acreditando nisso, ele desenvolveu até uma clínica de orientação infantil, que era voltada para educar professores e pais a mostrar, né, essa questão social das crianças e fazer com que a educação mudasse, voltasse para o aspecto mais social, mais para o grupo. Tá? Se a gente observar,
houve uma mudança de mentalidade em Adler. Né? Inicialmente, ele atribuía a tudo a questão da ânsia do poder, da dominação de um ser humano sobre outro para compensar o sentimento de inferioridade. Né? Depois, já quando ele estava bem mais velho, ele atribui a questão do ser humano ser voltado para o interesse social. Ele vai se subornar, o ser humano vai subornar o interesse dele individual pelo ganho público. Né? Então, o interesse social vai ser vai substituir o interesse egoísta do ser humano. Né? Então, isso mostra a mudança de mentalidade de Adler. Né? E essa questão da ânsia do poder é mais voltada lá para. Você observa a história dele, né? De dominação, da força. Né? Acho que como criança deve ter sofrido muito bullying. Né? E durante seus estudos ele percebeu que o social era o objetivo do ser humano, não a questão da dominação. Né? Então, esse é outro aspecto da teoria de Adler.